pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Pega a Visão Especial Fonaro, desta vez com alguns convidados, palestrantes, para darmos destaque a algumas palestras. Aqui estamos com o nosso professor doutor Pedro Carricondo, sempre muito solícito e disponível para a nossa Blau. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, professor. E vamos conversar um pouquinho sobre nossos aprendizados do Fonaro. Se quiser dar uma palavrinha sobre... Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom participar das atividades da Blau, né? É algo que me dá muito prazer em fazer, em participar e estar junto com vocês, por tudo o que vocês entregam de volta para a gente, né? Eu acho que uma das coisas que motiva todo mundo que gosta de trabalhar com graduação, com aluno, é você ver realmente o pessoal crescendo e tal, e a gente acaba tendo retorno depois de vocês mesmos, quando vocês entram na residência, quando a gente encontra vocês em eventos e congressos. Então é algo realmente muito bacana, muito legal e que me deixa muito feliz, e comentar sobre esse evento tão bacana que vocês participaram, né? Sim, foi um evento realmente muito bom e a gente, como acadêmicos, né, acho que foi ainda mais engrandecedor, porque se como residentes já engrandece ainda mais por adiantar isso para a carreira, né, eu acho que ainda como acadêmicos adianta ainda mais essa formação, além de só da oftalmologia, né. Então, esse mercado de trabalho, gestão, todos esses outros pontos que foram abordados, né, Isso é, além da isso é academia. muito importante, realmente. Acho que é uma coisa que a nossa formação enquanto médico está deixando a desejar. Tem vários pontos, né? A gente discute muito, né? A evolução da medicina foi muito grande em diversos aspectos e acabou ficando muita coisa de fora. A gente fala muito do conhecimento técnico, né? E acabou se perdendo um pouco da questão humanística. Quando eu falo humanística, não é só cuidar bem do paciente, não é só bem tratar bem o paciente. É entender como funciona a mente humana, é entender como as pessoas se relacionam entre si. São vários aspectos, né? Inclusive filosofia, são coisas que a gente precisaria voltar a estudar eventualmente. Precisaremos ter tempo para isso, sem dúvida nenhuma, que acho que esse é o grande drama de muitas universidades, muitas faculdades aí. Mas, de qualquer maneira, sempre que a gente tem um tempo e pode parar para olhar um pouquinho o que tem de diferente, o que a gente pode fazer a mais, é sempre muito importante. E uma coisa que eu acho que realmente não é para o residente só, tem que começar muito antes, é planejamento de carreira, planejamento de vida, entender o que está acontecendo com o mercado para você se planejar. Uma coisa é, na minha época, que você escolhia uma residência e provavelmente qualquer residência que você escolhesse, você tinha uma grande chance de ter sucesso. Um médico especialista ia ter trabalho sobrando, ia poder escolher para onde vai para o Brasil, ia ter uma renda boa e tudo ia dar muito, era muito mais tranquilo. Hoje em dia isso não é realidade. Hoje em dia a gente sabe que você precisa estudar mapa do Brasil, a mapa dos médicos, o mapa dos médicos no Brasil, como eles estão distribuídos, ver para onde você vai trabalhar, entender, puxa, se eu for ficar aqui eu preciso ter uma super especialização, ou se eu for para tal lugar é melhor uma formação mais aberta, fazendo tudo o que aquela região precisa, e com isso provavelmente aumenta a minha chance de sucesso. Vale eu fazer a parte acadêmica até que ponto, né? Vale eu fazer um doutorado eventualmente, ou se eu fizer um mestrado, eventualmente um mestrado profissionalizante, isso vai ser suficiente. Então, tudo isso a gente precisa entender. E isso deveria começar na faculdade. Então, a gente poder proporcionar, né? Eu digo a gente, enquanto participante aí das atividades do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né? Poder oferecer isso para vocês é muito bacana. Obviamente a gente gostaria de oferecer para todo mundo, né? Mas sempre tem uma restrição de vagas, mas eu tenho certeza que vocês, da diretoria, vão espalhar, né, a mensagem aí para todo mundo e vão conseguir realmente levar para todo mundo a importância de parar, de pensar, de planejar, né? De entender mercado, de entender a realidade, de onde você vai investir tempo, onde você vai investir carreira. Então, acho que isso é um ponto muito importante. A gente precisa, né, apoiar as iniciativas que tentam valorizar o trabalho médico, que tentam valorizar
a atividade, né, do médico para que realmente ele tenha honorários dignos e possa realmente desempenhar suas atividades da melhor maneira possível. E se a gente não começar a conversar isso com o máximo de pessoas possíveis e o quanto antes, a gente realmente não vai ter tanto sucesso como a gente gostaria. Então, foi um evento realmente que acho que todos que participamos ficamos realmente muito bem impressionados do ponto de vista do que o CBO trouxe e do que a gente pôde fazer. Sem dúvida nenhuma, entender as perspectivas de carreira, entender como está cada especialidade, participar de atividades que valorizem a atividade médica, que valorizem honorários, que valorizem a recompensa pela sua dedicação, tudo isso precisa fazer parte da discussão desde muito cedo. Então, a participação da Ablau, dos acadêmicos, junto com os residentes, é algo que é essencial e que contribui muito para o fortalecimento da especialidade, para o fortalecimento do próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, é uma oportunidade única, é uma oportunidade incrível que todo mundo que esteve lá, como vocês, né, saíram realmente muito impressionados com essa capacidade e com a quantidade de informação que se pode colocar num evento como esse. Com certeza. Eu acho que são informações e aprendizados que a gente tem que adquirir o mais breve possível, principalmente pela situação, né? Da oftalmologia, dos profissionais cada vez mais capacitados e cada vez mais profissionais e melhores, né? Ainda bem. Sim. Mas isso se torna que cada vez todo mundo tem que ser cada vez melhor também, né? E é uma gestão também que a gente precisa aprender, tanto até igual o senhor comentou, até de onde a gente precisa trabalhar e do quanto a gente precisa se dedicar mesmo. Claro que todo mundo deve se dedicar muito, mas é, E a são chance de sucesso depende muito de você ter um planejamento adequado, né? De repente você pode ir para o lugar certo, você pode ter espaço, você pode ter tudo direitinho, mas você não fez um planejamento de gestão. Aqui, sim, só para exemplificar, né? Uma coisa que a gente vê as pessoas tomando fazendo, vamos dizer, de maneira inadequada e acaba tendo problema com isso, né? Todo mundo fala, não, vou fazer um investimento, faz a conta bonitinho, consultório custa tanto, vou ter que pagar tanto de aluguel, vou ter que... A pessoa bota tudo isso numa planilha, bota tudo isso no papel e fala, eu consigo montar o consultório, eu fiz esse investimento aqui, eu consigo montar o consultório. E o pessoal volta e meia esqueceu do quê? Esqueceu do próprio salário. Se você como empresário, se você está montando o seu, você tem que levar em conta que você vai ter um funcionário, que é você mesmo, que precisa pagar as contas do mês. Então, faz parte do teu investimento inicial. Isso é só um exemplo básico de como a gente faz bobagem na hora de desenhar. E daí você está lá, você está no seu consultório, não entra paciente, não entra dinheiro, você não tem como se pagar e o negócio quebra por conta disso. Daí você não consegue ficar lá no consultório, você tem que trabalhar num monte de lugar para poder ter o seu sustento, e aí o seu consultório fica abandonado. E aí o paciente quer marcar com você e não consegue, e o seu consultório nunca decola. Esse é só um exemplo de como parar e pensar na gestão, entender, né, e melhorar tudo, é essencial desde o começo. Qual o aparelho que eu vou comprar? Se eu compro um aparelho mais caro, se eu compro um aparelho mais barato, vale eu comprar esse aparelho? Quantos exames eu vou fazer? Qual a perspectiva de retorno do investimento daquele aparelho? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que começar a conversar desde cedo. A gente precisa começar a entender como que vai ser, da onde eu vou receber, quem que pode me pagar isso, quais são os modelos que você tem, né? E a gente começa a ver um monte de opções que tem no mercado, né? Fee for service, é, value based, né? VBHC, né? Cuidar da saúde baseado em valor. A gente tem capitation, tudo isso foi falado lá, né? Estou falando um monte de palavras aí. Quem não sabe é bom ir procurar, porque vocês vão ter que entender com quem vocês estão se relacionando e como vocês com estão se certeza. relacionando em relação a esse monte de nomes aí e que vão impactar enquanto você recebe, em como você trabalha, né? Se você vai ter que atender um monte de paciente, fazer uma medicina muitas vezes mais ou menos, se você vai conseguir fazer uma medicina de ponta para o que você se preparou, né? Então tudo isso faz muita diferença. Então a gente precisa se informar disso.
Exatamente. E justamente por essa dedicação, assim, que ainda bem que estão cada vez mais profissionais melhores, acho que a dedicação já não é mais tanto um problema. O maior problema é justamente essa falta de gestão da formação nessa parte que falta para a gente. Então, foi muito bom nessa parte e a gente tem que buscar, acho que mais dessa parte agora mesmo, né? E pegando um gancho, inclusive, nisso e nessa questão de aparelhos e tecnologias, que vai muito em relação à sua palestra, né? Que a tecnologia está muito atrelada à oftalmologia. Não tem como fazer oftalmologia sem tecnologia. Isso envolve, inclusive, custos, né? Não é nem um diferencial, é intrínseco, né? E O aí, equipamento, o equipamento de oftalmologia, né? A oftalmologia sempre foi muito tecnológica e a gente tem um investimento em equipamento importante sempre que vai começar um consultório. Não que você seja obrigado a ter, e se você está numa cidade maior, provavelmente você vai conseguir ter um intercâmbio, você vai conseguir pedir o exame para um colega fazer e vai resolver a tua vida. Isso não é um limitador, mas você precisa entender como essa tecnologia pode melhorar o seu cuidado, né? Então a gente hoje em dia tem que pensar em todas as ferramentas que a gente tem disponível para poder realmente entregar o melhor cuidado para cada paciente. E isso é algo que a gente está caminhando cada vez mais para ter isso melhor, né? E a gente tem cada vez mais ferramentas, né? Então a gente tem ferramentas de gestão de consultório que vão te economizar tempo. Tudo aquilo você precisa aprender para saber o que que você precisa ter. Mas você tem muita coisa que você consegue automatizar, que você consegue transformar numa maneira mais prática, mais direta. Então você precisa desde o contato com o paciente até toda a questão documental do consultório, de fazer laudo, e tudo mais. É, Você tem que entender quais são as regras para você fazer uma teleoftalmologia, né? Porque hoje em dia o paciente quer ser atendido à distância, eventualmente, ele não quer vir até teu consultório, você tem que entender quais os limites daquele atendimento, o que você pode, o que você não pode fazer. Entender como a inteligência artificial está cada vez mais se imbricando com a nossa prática, cada vez mais em atividades diferentes, a gente tem que usar a inteligência artificial. Hoje em dia, você, quem sabe usar, quem domina, né, acaba delegando muitas tarefas para a inteligência artificial e, de novo, tem a maneira correta, tem a maneira ética, tem a maneira legalmente correta de fazer tudo isso, né, porque a gente tem que levar em conta que dado do paciente, por exemplo, não pode ir para a nuvem. Dado do paciente, ou pelo menos uma nuvem aberta. O dado do paciente não pode ser colocado em qualquer programa, em qualquer LLM aí, porque aquilo vai passar a ser usado no futuro e pode aparecer alguma identificação do seu paciente. Então a gente pode ter problema com isso. Então não dá para usar dessa maneira. Tudo dá para fazer, tudo tem como. Eu sou muito contra, né, aquele não pode, não tem como. Não, sempre tem, mas você tem que estudar aquilo, como que você vai fazer para fazer da melhor maneira possível. Não é algo que dê para você deixar aberto e não pensado, né? Esse é o ponto principal. Então, esses aspectos aí a gente tem que olhar com muito carinho, com muita atenção e a gente precisa realmente acompanhar tudo como as coisas estão andando, como as coisas estão indo. E isso não se aplica só à oftalmologia, acho que se aplica à medicina como um todo, né? Então, ainda vale a pena você ser radiologista, por exemplo, hoje em dia? Ou será que isso é uma profissão que vai sumir? Ou não? Na verdade, o que você vai poder fazer é atender muito mais gente do que você atendia e você vai continuar tendo a pessoa que precisa verificar o que a IA está respondendo, pelo menos esse é o meu entendimento, que seja tão boa que ela consiga identificar quais os erros da IA, quais os problemas da IA. Então, na verdade, a gente não está caminhando para ter que saber menos, a gente está caminhando para ter que saber mais a ponto daquelas raridades que a IA às vezes fica te falando. Você tem que ter uma noção, você tem que saber pesquisar, você tem que saber procurar e tudo mais. E assim, é desfrutar da parte boa e tomando muito cuidado com toda a parte ruim, né? A gente vive hoje uma era onde a gente tem oportunidades que a gente às vezes não se dá conta. Por exemplo, em oftalmologia aí especificamente, né? Se você, como aluno, quiser saber será que eu vou conseguir fazer cirurgia? Será que eu tenho capacidade? Será que isso não vai ser um problema para mim? Você pode fazer uma simulação. Você tem os olhinhos em modelo, e o Brasil teve inúmeros modelos aí que são
muito bem vistos no mundo todo, né? Então a gente tem algumas pessoas trabalhando com isso, com modelos muito bacanas. É, Você tem a possibilidade de experimentar a cirurgia, né, nesses modelos e entender se você tem habilidade manual para aquilo. Você consegue entender como é a dinâmica, você consegue ver o olho, a retina, as estruturas de uma maneira bem próxima. Você consegue assistir uma cirurgia em 3D. Então você usa um sistema que o cirurgião está operando e você vai ter a mesma visão do cirurgião enquanto ele opera e entender o que, que ele está mexendo, como que ele está mexendo, o que, que é aquilo que ele está fazendo dentro do olho. Então, a oportunidade é enorme, a gente usar a tecnologia a nosso favor é muito bacana, né? Então, esse caminho é uma das coisas que fascinam dentro da oftalmologia e que normalmente quem experimenta acaba não saindo. Isso é uma coisa muito legal. Realmente é assim, fascinante mesmo, acho que essa é a palavra. E em relação à inteligência artificial, realmente ela está posta, né? Acho que foi uma frase até que vocês comentaram na palestra, que a IA está posta e o que a gente precisa é discutir como usar e quando usá-la, né? E outra coisa também é que nós ainda somos quem tem a capacidade de ordenar e fazer o uso adequado. Então, por isso mesmo, até essa questão dos radiologistas, né? Então, que não vão acabar. Então, precisa dessas pessoas mais capacitadas para saber como que a gente vai usar para poder coordenar essas tecnologias, porque Sim. realmente fazem muita diferença e é uma coisa recente, né? Mas que faz muita diferença e tem ficado cada vez melhor e muito rápido. E aí depende da gente também para E as coisas se ter essa evolução. incorporam no dia a dia, a gente nem percebe, né? A minha geração começou sem celular. A gente não imaginava que a gente teria um celular tão perto assim, e eu fui pegando as várias fases, né? E hoje em dia a gente não consegue viver sem o smartphone, e o smartphone ele tem uma capacidade de propiciar uma série de situações que a gente não tinha. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, estou vendo que está pitando meu celular aqui, um paciente mandando foto do olho, que ele está com o olho vermelho, qualquer coisa do tipo. Isso é uma telemedicina, uma teleoftalmologia que a gente está fazendo de alguma maneira. A gente precisa entender como que faz a melhor foto, como eu oriento meu paciente a melhorar a foto. Eu posso olhar a foto dele, eu posso responder para ele o que, que eu preciso, qual a segurança que eu preciso ter para poder ter essa conversa com ele. E a IA é isso também, é você começar a aplicar, é você entender e você ver onde ela te ajuda, onde ela te atrapalha. Não tem só coisa boa, obviamente. Tudo tem prós e contras. Você precisa pesar as duas coisas. Mas na minha cabeça, a IA vai é, cortar muito caminho para muita coisa no nosso dia a dia. E acho que esse tempo que a IA ganha para a gente eventualmente, a gente começa a ser muito mais produtivo, a gente consegue delegar muitas tarefas, né? Tarefas repetitivas ou tarefas que não exigem um esforço intelectual real. Resumir um artigo científico. Poxa, você teria um esforço lá, mas a IA consegue, porque tem um padrão de como você faz um resumo de qualquer coisa. Isso ela consegue te entregar os gráficos bonitos, fazer, é, te explicar aquilo. Você joga num notebook LM e ele vai transformar aquele artigo num bate-papo para você entender melhor. Então, poxa, tem muita coisa muito interessante para a gente fazer e para a gente melhorar a nossa capacidade. E aí uma frase que eu gosto sobre IA é que a IA não vai substituir o médico, mas o médico que usa IA vai substituir quem não usa, né? É, aí fazendo um paralelo, né? Imagina o médico no começo que falava que o estetoscópio não era uma coisa boa, porque ele ouvia muito bem com o pinar lá, encostava tal. Falou, poxa, É, para que usar isso? Isso é só uma coisa mais cara, que não acrescenta nada. E a hora que você vê o quanto aquilo melhora a sua prática, melhora o que você está fazendo melhor, aquilo ganha espaço naturalmente. Então, eu entendo que a IA vai ser um processo parecido com esse. As pessoas que fazem com IA vão fazer melhor, e não estou falando clínica, tá? Eu estou falando de atividade do dia a dia. Você ganha tempo num laudo, um laudo fica melhor, mais bem feito, e você entrega mais rápido para o seu paciente. O seu paciente vai gostar disso. Você escreve ali um pedido de cirurgia para o convênio que não vai ser mais glosado.
isso tem um benefício para você e para o paciente. Então, essa, esse ganho aí da IA é que vai ser insubstituível, no meu entender. A parte clínica, ele te ajuda, no caso muito difícil, que você ficaria pesquisando no livro um tempão até achar onde aquele paciente se encaixa, a IA pode te cortar algum caminho ali. Mas você tem que saber, porque às vezes a IA vai falar que é câncer, como a história do paciente com o Google, né? O paciente É, pergunta para o Google, tudo é câncer. O paciente sempre vem, não, doutor, acho que eu estou com câncer. Você respira fundo e vai falar, não, calma lá, que provavelmente não é isso. E normalmente não é isso, né? Mas a gente vai ter que entender qual a resposta que a gente está tendo e qual que é a bobagem que está escrita ali, às vezes, né? Ou o que tem de certo ali também. com certeza. É achar os caminhos, mas com certeza são muitos ganhos também, né? Com Saber usar. certeza. Bom, eu acho que era isso. Foi ótimo. Muito obrigada mais uma vez, professor. É sempre um Excelente. prazer conversar com vocês e sempre contem comigo, estou sempre aqui. Eu acho muito importante essa tarefa de vocês de fazer, né, a mensagem que o CBO queria passar chegar a todos. Então, parabéns por vocês estarem com essa atividade e tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai ganhar bastante. E quem sabe a gente não pensa em alguma coisa aí para o futuro parecido, né? De repente online, alguma coisa do tipo, mas focando nesses mesmos assuntos aí que eu acho que vale a pena um aprofundamento. Eu acho que acho que a ideia do CBO de convidar vocês foi realmente botar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, que vocês precisam se preocupar com isso e olhar com isso desde muito cedo, desde Com antes de certeza. entrar na residência, já começar a pensar, já começar a discutir. E vocês podem ser realmente aquela pedra que acaba empurrando as outras, né? Eu acho que vocês comentando disso, falando disso com os professores de vocês, eles vão se sentir na obrigação de olhar, de entender e de entregar para vocês uma prática melhor, com certeza, né? Acho que isso é importante, essa força que vocês fazem aí para mover as coisas. Com certeza. A gente ficou super entusiasmadas e a gente ficou repassando, assim, para todo mundo, o máximo que a gente conseguiu, a gente repassou. E entre a gente mesmo, continuamos comentando, tanto que foi realmente muito engrandecedor. Ficamos muito felizes e honrados de ter participado. Mais uma vez agradecemos ao CBO também, todos os convites. E mais uma vez ao senhor também pela disponibilidade de conversar mais um pouquinho com a gente, para conseguir repassar mais uma vez para todo mundo, para o pessoal aí continuar acompanhando. Prazer, contem sempre comigo. Qualquer coisa que vocês precisarem, só me chamar sempre, tá bom? Muito obrigada, até a Um próxima. abraço, até a próxima. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.